Rui Costa garante e afirma que José Mourinho fica no Benfica pelo menos mais uma temporada. Isto foi em resposta aos jornalistas espanhóis antes do jogo com o Real Madrid. Apanharam-no a chegar a um hotel, salvo erro, onde a equipa estava, e abordaram aqui o presidente do Benfica e perguntaram claramente: Mourinho fica ou Mourinho sai? E Rui Costa disse: Mourinho fica. Vamos perceber no episódio de hoje tudo o que pode significar aqui a permanência do técnico português. Primeiro que tudo, queria agradecer então aqui a vossa adesão ao canal. Vocês são espetaculares, têm estado aqui a subscrever a bom ritmo, gostam de pertencer a esta comunidade, é sinal que também gostam do trabalho que eu vou tentando fazer aqui a pares com vocês, mas sobretudo vêm cá, comentam, participam e ajudam muito aqui o crescimento. E depois, muito obrigado por estarem também a entrar em grande volume aqui no canal do WhatsApp, que eu lancei há poucos dias também, onde vou falando aqui com vocês também ao longo do dia, mas também ficam a saber que se ainda não fazem parte, tem o link aí na descrição e sobretudo porque vai haver giveaway de bilhete duplo para o jogo com a AFS neste fim de semana. Passando aqui ao tema que nos traz cá hoje, a permanência de José Mourinho por mais uma temporada, acho que há aqui várias leituras. Primeiro do que tudo, há que respeitar quem gosta, há que respeitar quem não gosta desta decisão. À partida, ele que tinha um contrato até a final da época com mais uma de opção, ou melhor, era aqui duas temporadas, era esta e a próxima, sendo que as duas partes podiam rescindir unilateralmente no final desta temporada. E o facto do treinador continuar significa que as duas partes estão a gostar da parceria e as duas partes querem continuar. E agora, sem dúvida, que vai haver quem goste desta continuidade, vai haver quem não goste desta continuidade. Eu estou do lado das pessoas que criticaram muito a compra de José Mourinho em ambiente de pré-eleições, um treinador muito caro, que ultimamente já não apresentava um futebol cativante. Tudo isso que fomos falando, e eu não me quero estar aqui a repetir também, fomos falando aqui ao longo desse processo de contratação de José Mourinho. O facto é que a certa altura o Benfica vai ter que fazer uma pausa na sua rotatividade de treinadores. O Benfica tem tido muitos treinadores, o Benfica nos últimos tempos tem mais treinadores do que épocas disputadas, e isto não pode acontecer porque não há nenhum projeto que se torne sustentável, que se torne estável, que tenha um rumo quando a liderança do projeto, que neste caso é Rui Costa, Mário Branco e um treinador, que neste caso é José Mourinho, estão sempre a mudar. Trocou-se o diretor desportivo, trocou-se o treinador. Ok, agora vai ter que haver aqui uma pausa nisto. E eu não estou a dizer que eventualmente o José Mourinho é o melhor treinador para o Benfica. Eu acho que neste momento haveria treinadores. Eu vou-vos dizer aqui um treinador que eu gostava muito de ver no Benfica, Marco Silva, por exemplo. Gostava muito de ver Marco Silva no Benfica. Agora, isto é só um gosto pessoal. Neste momento, é José Mourinho, treinador do Benfica, é José Mourinho que vai, à partida, continuar. Agora, também há aqui outra questão, que é, eu não ponho de parte que Rui Costa tenha colocado aqui estas declarações para evitar mais notícias e mais barulho. Porque já tem havido muito barulho com isto. Ou seja, toda a gente sabe que a seleção é um sonho de José Mourinho. Toda a gente sabe que a seleção já foi um tema abordado pelo treinador e que inclusive disse que estava arrependido de ter recusado a seleção já duas vezes e que eventualmente não vai voltar a recusar. Toda a gente sabe que eventualmente o ciclo de Martínez está no fim depois deste Mundial. O contrato vai acabar e à partida não vai ser renovado. Portanto, há aqui muitas indicações a juntar àquelas que são dos clubes, por exemplo, como o Real Madrid, que se tem falado muito, que podem pretender José Mourinho para a próxima temporada. Isto leva-nos aqui para um patamar que ou aquelas declarações foram verdadeiras, de Rui Costa a dizer que José Mourinho fica, ou aquelas declarações foram, não é que sejam falsas, mas é uma tentativa é uma crença do Presidente, ok, ele vai ficar, é um acreditar, é uma crença do Presidente, e ao mesmo tempo é aqui uma comunicação que passa para fora e que transmite estabilidade ao grupo de trabalho e aos adeptos. O estilo, não vamos mudar outra vez, fala-se de muita coisa, mas nós vamos manter aqui neste rumo. Seja um formato ou seja o outro, acabo por... Tenho que concordar no fundo, ou seja, não é que eu goste ou que seja fã do Mourinho atual, fui muito fã de toda a carreira do José Mourinho, ok? Mas o Mourinho atual já não me parece que seja aquilo que o Benfica precisa, acho que era preciso aqui um sangue novo, uma nova geração dos treinadores que têm estado aqui a revolucionar no futebol, mas efetivamente o Benfica não pode estar sempre a trocar. Se foi uma questão para dar estabilidade, também percebo e também aceito, porque efetivamente o Benfica ia jogar com o Real Madrid para a Liga dos Campeões e tudo o que precisava era de estabilidade e não precisava nada de haver um presidente que mantinha no ar aqui a questão de se fica ou se não fica. Portanto, seja um caso, seja o outro, eu acabo por compreender, concordando ou não. Outro caso completamente diferente é o que é que o Benfica espera
ao continuar com José Mourinho. José Mourinho durante muitos anos foi associado a um treinador com títulos. Se nós formos fazer aqui um flashback aos últimos anos de José Mourinho, o que acontece é um Fenerbahçe que efetivamente não era um clube vencedor, que efetivamente não tinha aqui um palmarés grande nos últimos tempos, e o José Mourinho esteve lá e não conseguiu ganhar títulos. Mas foi um treinador que teve muitas vitórias e foi um treinador que marcou muitos golos, salvo erro, até superou as últimas épocas a nível de número de golos marcados. Por exemplo, no campeonato superou os 100, ou seja, praticou aqui um futebol que até lhe permitiu marcar muitos golos. No Benfica, por exemplo, a equipa para o campeonato tem mais pontos que na época passada, tem menos golos sofridos e tem mais golos marcados. Portanto, de certa forma, já todos percebemos que o campeonato é muito complicado de vencer, mas se calhar até está encaminhado para fazer melhor resultado do que o ano passado, ou seja, mais golos marcados, menos golos sofridos, mais pontos. Agora, isto é uma vitória moral, isto é uma vitória que não pode ser suficiente para o Benfica, ou seja, o Benfica se calhar chega ao campeonato com mais pontos, com mais golos, menos golos sofridos, etc, e se calhar em vez de ficar em segundo e lutar até ao fim pelo campeonato, se calhar fica em terceiro, e isto é muito curto. Agora, temos que perceber que se calhar se recuarmos aqui um bocadinho atrás, a Roma, que tem um palmarés curtíssimo, tem um palmarés eventualmente mais curto a nível de número de títulos que um Braga, por exemplo, eu também não acreditava, depois fui ver e é verdade, ou seja, a Roma ganhou muito poucos títulos, apesar de ser um clube histórico, e o facto é que ele chega a Roma e ganha aqui uma competição europeia, uma Conference League, e muitos de nós temos a tendência de desvalorizar a Conference League, mas meus amigos, isto é muito simples. Em tudo o que o clube está envolvido é para ganhar, seja a Roma, seja o Benfica. E, naturalmente, se o Benfica 2 para amanhã ficasse em sexto lugar e fosse, ou quinto lugar e fosse à Conference League, eu queria ganhar a Conference League. Não vamos estar aqui a desvalorizar uma competição, ainda para mais uma competição europeia. Isto tem eco lá fora. E ganhar com a Roma teve impacto. Depois, no ano a seguir, logo imediatamente a seguir, foi à final da Liga Europa, também com a Roma. Depois aí, já acabou por perder. Portanto, eu diria que até acaba por ser um resultado interessante. Mais uma vez, internamente acabou por não vencer nada. Se recuarmos mais para o Tottenham que é um clube que é gozado, entre aspas, por toda a gente, porque não ganha títulos, depois acabou por ganhar agora recentemente numa Liga Europa para quebrar ali um jejum de muitos anos sem ganhar títulos, e efetivamente quem ia ganhando um título e foi despedido a 2 dias da final foi José Mourinho. Portanto, apesar de tudo, não é um treinador com um grande cartaz no último ano e meio, 2 anos, mas é um treinador que até há 2 anos para trás era um treinador que apresentava um currículo de ainda ter títulos, apesar de já não estar ao mais alto nível. Portanto, eu acho que o Benfica, ou a estrutura do Benfica, também pode olhar para José Mourinho como um treinador que, apesar de tudo, apesar de ter um futebol pragmático, apesar de não se importar de jogar feio, apesar de não se importar de jogar com um autocarro, apesar de não ser um treinador da nova geração muito cativante e ali algo arrogante até, apesar de tudo, acaba por ser aqui um treinador que garante aqui alguns resultados de certa forma. E, efetivamente, treinando o Benfica, habilita-se a ganhar mais do que treinando a Roma, por exemplo, ou o Tottenham até, inclusive, porque o Benfica está no topo do futebol, no topo do futebol português e é um dos melhores clubes europeus, e o Tottenham não tem nem a expressão europeia que o Benfica tem, nem a expressão, mesmo interna, em Inglaterra que o Benfica tem, por exemplo, em Portugal. Portanto, parece-me que é uma aposta concreta em manter um treinador que pode garantir títulos. Em vez, a outra solução seria trazer um treinador mais jovem, da nova escola, da nova geração, com um currículo bem menor, mas que os últimos trabalhos prometem aqui um grande desempenho. E, por exemplo, lembro-me do César Peixoto, lembro-me do Ian Castro, por exemplo, em Portugal. São treinadores jovens, da nova geração, e que prometem aqui uma boa relação, digamos assim, de futebol praticado e com vitórias nesses clubes onde estão inseridos atualmente. A verdade é que o Benfica, indo para uma dessas opções, está aqui também a dizer que precisa de tempo, está a iniciar novamente um novo projeto, está aqui a dizer aos seus adeptos, mais uma vez, que calma, vamos reformular o plantel, vamos dar ao treinador aquilo que ele quer, vamos ver o que é que acontece, é a primeira aventura deste treinador a este nível. E eu, gostando desse tipo de risco, o facto é que o Benfica tem que parar também para pensar, é isso que é o mais importante neste momento, ou é ter aqui um rendimento imediato, ou é ter aqui alguém que permite, ou que dá a ideia de permitir ter aqui um título imediato. E eu acho que o Benfica nos últimos anos tem ido muito nisto. Ou seja, não é que eu concordo, volto a dizer, mas tenho que também referir que as compras nos mercados, estes valores de 20 milhões de forma sucessiva, os jogadores da moda, os jogadores com grande cartaz, ou seja, a ideia que dá pelos mercados é que o Benfica está efetivamente
à procura de resultados imediatos. E se calhar o resultado imediato não permite que a estrutura do Benfica então olhe para um César Peixoto, se calhar olha para José Mourinho com outros olhos. E eu percebo isso, ou seja, não concordando, percebo. Agora, também me parece que, por exemplo, aqui José Mourinho é um treinador que gosta de um futebol que, a mim, por exemplo, eu gosto de tudo o que faz ganhar, mas gosto de ganhar a jogar bem. E José Mourinho não é tanto esse treinador. Tanto que é um treinador de esticar jogos na frente, é um treinador de bola na frente, bater longo, de procurar ter aqui uma estratégia para ser em transições, defender baixo para depois sair rápido. Eu não me identifico tanto com esse tipo de futebol. Obviamente, se ele fosse campeão, obviamente se ele fizesse aqui uma dobradinha, para mim, não gostando, gostava na mesma, se é que me faço entender. Mas, de qualquer das formas, é importante percebermos e olharmos para o plantel e para os reforços que o Benfica teve agora no mercado de inverno. Ok, Rafa e Sidney Cabral. Isto indica que eventualmente o treinador tem mesmo ideias de continuar. Eu não sei como é que vai ser se surgir aqui um convite por parte da Federação, mas o Benfica no mercado de inverno não contratou um grande número de jogadores e quem contratou não foi de jogadores de bola no pé, não foi jogadores de posse, não foi jogadores de inteligência, de boas decisões. Foram jogadores de acelerar, de corredor, de correr muito, e isso leva-me a crer então que o Benfica está efetivamente já a preparar também a próxima temporada, não só esta, mas também a próxima temporada, e a José Mourinho é efetivamente o treinador da próxima temporada. Até porque se formos a ver, e isso foi assumido publicamente pelo jogador, portanto não há aqui nada a esconder, Rezink era um dos alvos do mercado de inverno. Foi assumido inclusive pelo diretor desportivo do Groningen, pelo jogador, portanto não é aqui segredo nenhum. Lá está, um médio, um 8 de combatividade, de chegar à frente, de vir atrás, de fazer golos, de vir defender, combativo, muita pressão, muita capacidade de trabalho. E isso é o estilo do jogador que José Mourinho gosta. Portanto, a ideia que dá também ela pelos mercados, que o Benfica tem estado a fazer, ou pelo mercado de inverno, é que efetivamente o Benfica está a procurar dar ao treinador as ferramentas que ele gosta. E sendo assim, não fazia sentido estar a dar as ferramentas que o José Mourinho gosta e depois estar a trocar para outro treinador. Ou seja, aquilo que me leva a crer aqui, fazendo aqui um resumo do vídeo de hoje, aquilo que me leva a crer é que o Benfica olhou para o imediato mais uma vez. Ou seja, o Benfica olhou para um treinador já com muitas credenciais em vez de apostar num projeto de treinador. Aqui parece-me que foi esse o caminho. Depois, a nível de mercado, o Benfica tem muito mais jogadores de transições no plantel e comprados em janeiro do que propriamente jogadores de posse. Ou seja, o Benfica não vai estar a contratar um César Peixoto ou um Ian Castro que gostam de ter bola, que gostam de tiki-taka, digamos assim, à moda portuguesa, porque não tem jogadores para isso. Tem muito mais estilo de plantel para um treinador como José Mourinho. Portanto, leva a crer que vai apontar para aí. Depois a questão da estabilidade de projeto, ou seja ele qual for, eu não consigo entender muito bem o projeto esportivo do Benfica, pelo menos no capítulo do futebol do Benfica, mas parece-me que o Benfica tem trocado mais de treinador do que disputado campeonatos, e então parece-me que a certa altura vai ter que parar, e se for com o José Mourinho, é com o José Mourinho, se fosse com outro, era com outro, mas a certa altura vai ter que parar. Por tudo isto, parece-me que José Mourinho tem tudo para ficar no Benfica, e a juntar às declarações do Rui Costa, parece-me que ele falou a verdade, ou seja, parece-me que o acordo está mesmo feito para ser continuado. Não sei, volto a dizer, que se houver um convite oficial por parte da Federação, se José Mourinho não aborta ali depois do Mundial e o Benfica a meio de uma pré-época ou no arranque de uma nova temporada, não volta a estar aqui em apuros quanto à equipa técnica. Depois há aqui uma outra questão. José Mourinho não é só um treinador, é um treinador que tem muita influência na estrutura, é um treinador que tem muita influência também na comunicação, ou seja, e muitos têm falado sobre isso, muitos na praça pública, nos comentários de programas de comentário à noite, etc., têm falado sobre isto, que é José Mourinho não é um treinador que precisa de um assessor ao lado a dizer o que é que tem que dizer, o que é que não tem que dizer. José Mourinho, o que ele tem que dizer, ele sabe o que tem que dizer. Ou seja, é um treinador já com muita rodagem nestes meios e está perfeitamente à vontade. Mesmo a nível interno dá para perceber que ele se envolve, ou seja, envolve-se muito na vida do clube. E isto tudo acho que acaba por trazer aqui alguma segurança então aqui à estrutura do Benfica. Volto a dizer, no momento em que chegou, não era o treinador que eu escolheria. No momento em que chegou, estar a trazer um treinador eventualmente com um salário recorde em Portugal para um Benfica em pré-eleições, para um Benfica que estava num caos, em cacos, não era de todo a minha primeira escolha.
efetivamente hoje é o treinador do Benfica, efetivamente acaba por ser aqui uma época atípica, ele já apanhou a equipa a decorrer, não apanhou o plantel, portanto, ou seja, eu acho que há muitos jogos em que ele pode fazer mais, acho que há muitas opções ou substituições que ele pode fazer mais. Tenho aqui alguma curiosidade, e isto até pode ser aqui algo curioso, que é, mas estás a dizer que não seria o teu treinador e tens alguma curiosidade em ver mais. Tenho curiosidade em ver mais, porque durante muitos anos fui fã do José Mourinho e apesar de tudo, acho que ele, lá está, não tem uma pré-época feita, não é uma equipa com pré-época de todo, não há aqui um plantel que esteja em boas condições físicas, parece-me, não há aqui um plantel feito para ele, portanto, a minha curiosidade vem um bocadinho daí. Digam-me a vossa opinião, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, adiram ao grupo do WhatsApp, mas sobretudo, digam-me a vossa opinião. Já sabem que aqui o que mais interessa é o espírito de comunidade e comentário saudável aí nos comentários. Portanto, o que é que vocês acham? Continuam, não continuam? Gostam ou não gostam? Estamos aí para mais vídeos. Até breve.